Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, estou aqui para mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. Vamos falar hoje sobre imposto de renda da atividade rural? Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e para explicar sobre essa questão do imposto de renda da atividade rural, nós convidamos a Maria Angélica Feijó, que é assessora técnica do Núcleo Econômico da CNA. Seja bem-vinda, Maria Angélica. Obrigada, Natália. Bom, esse assunto é muito importante. Chega na época de, estou falando como cidadã, chega na época de declaração de imposto de renda, a gente começa a ver os prazos e às vezes algumas alterações e sabemos que temos que nos atentar, né? E para a atividade rural não é diferente. Então agora a gente está num período em que parte dos produtores tem que fazer a declaração de imposto de renda e é isso que a gente vai falar. Então que bom que você está aqui com a gente, que a gente tem essa oportunidade de esclarecer, né, para o produtor rural. Então, Maria Angélica, primeiro eu queria que você falasse qual que é esse prazo da entrega de declaração de imposto de renda da atividade rural. Natália, acho que você trouxe assim, uma questão muito importante, que é essa preocupação que a gente começa a ter agora, né? E a primeira é o prazo, sempre é o prazo. Quando é nós precisamos entregar a declaração? Então, primeiro, quando a gente faz o nosso imposto de renda da pessoa física, todo cidadão, inclusive o produtor rural, ele tem que atentar para o prazo geral de entrega dessa declaração, que nesse ano, em 2024, é o dia 31 de maio. Então, até o final do mês de maio, todos os cidadãos e também o produtor rural que tem a sua atividade precisa, então, elaborar essa declaração e entregar à Receita Federal. Como é que ele pode elaborar? A gente costuma falar que tem duas formas, dois sistemas diferentes. O primeiro sistema é aquele velho aplicativo, velho programinha da Receita Federal, que a gente vai até o site da Receita, faz o download para o nosso computador e preenche lá todas as informações. Tem um outro sistema também que é de forma online, dentro do próprio sistema da Receita Federal, que a gente chama de ECAC, que é o sistema de atendimento online da Receita, que tem já um layout pré-fixado. Se você tem um computador, digamos assim, um pouco mais simples, que não suporta, às vezes, baixar um programa para dentro do seu hardware, você pode ir nesse sistema, você pode colocar no Google ECAC Receita Federal, que vai aparecer ali o portal, e qualquer um pode fazer o login nesse sistema por meio daquele login unificado do SouGov, né? Então, qualquer pessoa que tenha o SouGov ou que não tenha pode fazer o login pelo gov.com.br para ir para dentro desse sistema e fazer essa declaração. Então, acho que esse é o primeiro ponto importante, né? O prazo e aonde faço, né? E aí, continuando com perguntas frequentes, imposto de renda de pessoa física da atividade rural. Todo produtor pessoa física precisa declarar? Que aí também quem está ouvindo a gente já fala, putz, me tirei, saio dessa, não preciso, já se livra ou só fica para falar para algum colega, né? Mas quais são os produtores que precisam entregar a declaração? Perfeito, muito boa essa questão. Quando a gente fala de imposto de renda da pessoa física, então a gente, assim como tem esse prazo comum para todo mundo entregar, a gente tem também várias hipóteses, que a gente tem 3 hipóteses principais, 3 regras para a gente atentar se a gente precisa ou não entregar a declaração de imposto de renda. Então a primeira é mais ligada ao produtor rural. O produtor rural ele tem 2 regras específicas que ele precisa estar atento. Primeiro é, se ele tem uma receita bruta da atividade rural dele que é superior a R$ 142.798, ele precisa fazer a entrega dessa declaração. Bem específico o número, bem, né? 790. 142.798,50. Se ele teve essa receita bruta, isso é sem deduzir as despesas, é uma receita bruta do que ele vendeu da produção rural dele, ele precisa apresentar essa entrega apresentar a declaração de imposto de renda, fazer essa entrega, né? E isso
é uma receita que ele teve em todo o ano de 2023. Lembrando que toda a base de entrega da declaração de imposto de renda é sempre o ano anterior. Então vai do dia 1º de janeiro de 2023 ao dia 31 de 12 de dezembro, né, de 2023. Tudo que ele teve de receita da atividade rural que seja superior a esse valor, ele precisa apresentar essa declaração. A outra regra específica do produtor rural é a seguinte: se ele tem algum bem ou direito que seja superior a 300 mil reais, ele precisa fazer essa entrega. O que é ter um bem ou um direito, né? Vamos exemplificar. Um bem imóvel, por exemplo, ele tem a sua fazenda, né, a sua terra, ou ele tem um maquinário, que pode ser um bem imóvel, né? Não necessariamente um bem imóvel. Ele pode ter alguma aplicação financeira, que é entendida como direitos, né, na nomenclatura tributária da Receita Federal. Tudo que ultrapasse 300 mil reais precisa, em relação a bens e direitos em geral, ele tem essa obrigatoriedade também de fazer essa declaração de imposto de renda. Mesmo não tendo a receita de 142 mil, exatamente. Ou um ou outro. Se for os dois, mais tranquilo ainda, sem ter dúvidas de que precisa entregar. E para todo mundo, independentemente de ser ou não produtor rural, e daí que é uma regra geral que eu acho que é legal também de falar, que é a seguinte: digamos que o produtor rural, ele não tem uma receita bruta acima dos 142 mil, que eu estou aqui arredondando, né? Ele não tem nenhum bem ou nenhum direito que seja acima de 300 mil, mas ele pode cair na regra geral de todo cidadão. Qual que é essa regra geral? Todo cidadão que recebe, por exemplo, salário, aposentadoria, pensão, aluguel, ou inclusive se a pessoa é arrendante e recebe uma receita da terra que ele arrendou, que isso é considerado, né, para o arrendante, não é atividade rural. Porque para o arrendante, quem é o proprietário daquela terra, é como se ele estivesse fazendo, digamos assim, um aluguel. Sim. Então, é uma receita normal, não é uma receita de atividade rural, porque não é ali da extração da terra, né? Todo mundo que tem, então, salário, aposentadoria e todas essas hipóteses, acima de R$ 28.559,70... Nesse período de 2023, precisa apresentar a declaração. Então, se você é produtor rural, mas você também tem uma outra fonte de renda, assalariada, por aposentadoria, enfim, todos esses exemplos que nós trouxemos aqui, e ainda assim você não fatura 142 mil por ano, nem tem nenhum bem ou direito acima de 300 mil, mesmo assim você precisa declarar, porque cai na regra geral de obrigatoriedade de entrega da declaração do imposto de renda. Muito bom, Maria Angélica, a gente escuta muito o produtor, né? Aqui na CNA, por meio das comissões nacionais e lá na área técnica também, vocês no núcleo econômico. Qual que é a principal dificuldade que vocês escutam do produtor, ou dúvida do produtor rural em relação à declaração do imposto de renda, que cabe a gente esclarecer? Essa é uma pergunta muito boa, Natália, porque assim, realmente chegam diversas questões para nós e questões assim, muito técnicas específicas, né? Que o produtor rural, ele sabe, na verdade, com o que ele está lidando. Na verdade, é igual para pessoa física, cidadão normal, que não é da atividade rural, que quando a gente vai fazer, né? Eu falo por mim, também é muito específico, né? Às vezes, se você adquiriu um imóvel, mudou a questão, como fala? Casou, separou. Exato. Então, assim, tem muita coisa que gera dúvida. Teve um filho, dependente. Isso. Então, eu imagino mesmo que as questões sejam bem específicas. Bem específicas, né, Natália. E é exatamente isso, assim. Até, assim, a gente traz aqui sempre toda uma colinha de todo o regramento, porque assim como o número, ele é no detalhe, né? As regras também são no detalhe. E quais que são os detalhes que o produtor rural precisa ficar atento, que a gente já faz o alerta aqui, que são as dúvidas que mais chegam para nós. São dúvidas ligadas a algumas questões que são do dia a dia, né? Por exemplo, como é que eu faço a declaração ligada ao arrendamento? Vamos falar disso. Como é que eu faço a declaração ligada às minhas despesas? O que eu posso deduzir? Que é a mesma dúvida da pessoa física que não é produtora rural, né? O que é considerado que eu posso deduzir? Que tipo de comprovante eu preciso ter? E quando eu tenho uma parceria agrícola, né? E quando eu tenho um bem condomínio aqui, né? Eu não estou em cooperativa, eu estou, na verdade, aqui dentro de uma estrutura em que a gente tem, por exemplo, um condomínio de silos, né? Que isso pode existir.
E ligado àquela velha história também do que o pessoal considera como parceria, como considera o arrendamento, como é que fica essas imbricações, né? Então, essas são as principais. Então, vou fazer o alerta de algumas questões importantes para os produtores atentarem, né, quando forem fazer o seu imposto de renda. Inclusive, a gente sabe que algumas pessoas, elas preferem elas mesmas fazerem as suas declarações, né, pegar suas informações, os seus documentos, organizar e ir nesses portais da Receita, fazer a declaração. Tem outras pessoas que fazem pelo contador, né, ou contadora. Então, eu acho que é legal, se você conta com um profissional, né, da contabilidade para fazer o seu imposto de renda, é sempre bom conversar com esse profissional e, principalmente, ter mais antecipação ainda, porque você tem que organizar a sua documentação para entregar para essa pessoa fazer, né? Então tem que se antecipar ainda mais, né, Natália? Eu ia falar, você não terminou de responder, mas eu ia falar sobre essa necessidade de antecipação, até porque pode ser que tenha mudado alguma coisa na condição dele, e aí ele vai descobrir quando está fazendo a declaração. Exatamente. E aí até ter um tempo para procurar, é melhor também, quanto antes, melhor, quanto antes, né? melhor, até porque, assim, é clássico que nos últimos 2 dias da entrega da declaração, o sistema da Receita Federal, seja o sistema online ou o sistema em que a gente faz o envio via programa dessa declaração, ele sempre congestiona e começa a dar erro. Então, não deixe para a última hora, faça o quanto antes. Mas essas dúvidas específicas, né? Primeiro, uma questão importante, que é a velha diferenciação e que a Receita Federal tem um entendimento mais restritivo e às vezes os produtores, até por orientação às vezes de contador ou de advogados, advogadas, têm às vezes uma interpretação diferente, mas que a gente precisa estar atento. A diferença entre parceria e arrendamento. E por que essa diferença é importante? Porque a tributação de cada uma delas é completamente diferente. Então vamos pensar o seguinte, para quem é dono de terra, né? Para quem tem o seu... a sua fazenda, né? Então, por exemplo, quando a gente tem uma terra, a gente faz o arrendamento para outra pessoa, né? Nós somos os arrendantes, a gente vai receber uma receita por aquele arrendamento. Toda aquela receita que é recebida, Natália, ela tem que ser declarada e paga o imposto de renda dentro da tabela normal, comum, da tributação sobre a renda, né? Porque o que acontece? A tributação sobre a renda de pessoa física, a renda comum, a renda do dia a dia, tem uma faixa e uma tabela específica, e o imposto de renda que vai incidir sobre tudo que é atividade rural é uma outra tabela com outras peculiaridades, né? Então, por que é importante saber disso? O arrendante, o dono da propriedade, vai receber aquela receita e vai pagar esse imposto de renda dentro da tabela normal comum do imposto de renda. Agora, se a gente tem, na verdade, um contrato de parceria agrícola, ele tem algumas características importantes, muito diferentes do contrato de arrendamento. A primeira é você tem o risco da atividade daquela parceria compartilhada com um outro parceiro, né, com outro colega que você está fazendo aquela atividade rural, porque se entende que são 2 pessoas fazendo uma atividade rural. Então, você, no contrato, é preciso estar claro que há esse risco compartilhado, assim como as despesas e os investimentos que são feitos também são compartilhados. E esse compartilhamento reflete também na forma de tributar. Quando você tributa um contrato de parceria, diferente do contrato de arrendamento, que você tributa tudo, na parceria você tributa somente a sua proporção. Ah, mas a gente teve um risco muito grande, não teve lucro, não teve receita. Não vai haver tributação, que é diferente do contrato de arrendamento. E essa é a primeira dúvida que chega para nós e que é muito importante porque às vezes no dia a dia os produtores rurais não têm, obviamente, conhecimentos técnicos, jurídicos, contábeis para compreender essas diferenças. Às vezes entende, que na verdade eu vou fazer um contrato de parceria, mas ele, na verdade, às vezes tem toda a cara de um contrato de arrendamento. Vem a Receita Federal, pode fazer uma fiscalização e ver que aquilo ali não é da forma como a Receita Federal entende que deve ser. O produtor rural pode ter um transtorno, pode ter uma intimação para apresentar esclarecimentos. Essa intimação pode vir a ser uma cobrança de imposto devido, que a gente chama de um auto de infração, né, cobrando o imposto. Então é muito importante ter esse cuidado. Como vai se tributar a parceria e arrendamento? Você tem que ver, então, se você tem um contrato de parceria ou um contrato de arrendamento, conversar com o seu contador para colocar isso muito claro dentro do imposto de renda. Essa é a primeira dúvida que vem do pessoal. E são 2 práticas muito comuns, né, no meio muito agropecuário, comum. ou arrendamento ou então uma parceria. Exatamente.
Perfeitamente, Natália. E também é comum essas dúvidas, né? Porque assim, a depender se você pega um modelo de contrato padrão ou você fez um contrato muito específico, com cláusulas muito específicas, porque aqui no caso tinham pode ter inúmeras, né, variáveis que as pessoas querem deixar ele claro, isso muda às vezes as características, né? A principal característica do contrato de parceria é essa partilha, esse compartilhamento do risco. Isso precisa estar muito claro. Se a Receita Federal vem, né, numa malha fina, que ninguém gosta de cair em malha fina depois que entrega a declaração. Mas se por acaso a gente cai numa malha fina e a Receita Federal pede, olha, eu quero ver esse contrato, quero ver mesmo se isso daqui é uma parceria ou um arrendamento. Pode estar lá o nome de parceria. Se a Receita Federal olhar as cláusulas e não ver uma cláusula que compartilha risco, talvez vá ter uma complicação aí, então é importante ter isso bem claro, Natália. Você citou, Maria Angélica, a questão dos silos também, né? Eu fiquei curiosa para saber, porque também é algo que acontece. Como fica nesse caso? Isso é uma questão bem interessante, porque assim, a gente tem visto, assim, todo o cooperativismo dentro do agro é muito forte, geralmente as pessoas, digamos assim, se agrupam por meio do cooperativismo, que é algo muito bom, né? E maravilhoso para nós. E tem, ao lado disso, hoje cada vez crescido mais, ao invés das pessoas se reunirem por meio de atos cooperados, se reunirem por meio de um condomínio, né? Qual é a ideia do condomínio? Pode ser uma ideia semelhante à do cooperativismo, vamos todos nós nos unirmos, só que a diferença é que do cooperativismo, do ponto de vista coletivo, todo mundo é dono de tudo e não tem assim, essa parcelinha é minha. No condomínio tem. Todo mundo não é dono de tudo, todo mundo é dono de uma parcelinha. Então, quando você... por isso a diferença da tributação do condomínio para um outro tipo de tributação, seja o da parceria, seja o da questão da atividade cooperada, que em teoria é uma atividade isenta até de tributação, mas o condomínio, se você, por exemplo, estrutura toda uma rede de silos, né, com outras pessoas e você tem um condomínio e não uma cooperativa, você precisa ver que, por exemplo, como se fosse uma sociedade entre sócios. Se você tem 10% daquele silo, você precisa, em relação a toda a receita que o silo vai gerar no ano de 2023, tributar aquela parte que gerou receita, na proporção que você tem. Se é 10%, então você tem que tributar aqueles 10% sobre o imposto de renda. Tem que cuidar para não esquecer de declarar, que às vezes as pessoas esquecem, isso é muito comum, né? Nós mesmos esquecemos de declarar coisas pequenas, então não dá para esquecer quando se tem um condomínio. Geralmente se fala muito de condomínio de silos, mas pode haver outros tipos de condomínio até de terras mesmo, né, para investimento. Então isso é muito importante. E acho que a última observação sobre essas questões de dúvidas, Natália, é o que pode vir ou não a ser dedutível do imposto de renda, o que é considerado como despesa. E tem uma que é muito clássica, que os produtores rurais vêm até nós, já com problemas às vezes instaurado, e nas vezes que nós até dialogamos com a Receita Federal, porque nós sempre tentamos entender bem o posicionamento da Receita Federal para poder passar isso para os produtores rurais ficarem atentos. A Receita Federal diz o seguinte: olha, é muito comum ver em declarações de produtores rurais o seguinte: olha, você tem um veículo utilitário, você tem lá uma caminhonete com uma caçamba, né, uma 4x4. E a pessoa coloca a aquisição daquela caminhonete, daquele veículo, como uma despesa dedutível. Ele até pode ser uma despesa dedutível, porque a lei diz que podem ser máquinas, implementos agrícolas, como também veículos utilitários. Só que esse veículo ele realmente tem que ser utilizado dentro da fazenda. Não é aquele veículo que eu fico às vezes me deslocando entre fazendas, ou indo até um determinado estabelecimento para fechar um negócio. É como se ele tivesse que ser usado na atividade ali, no dia a dia. Da forma de interpretação mais restrita, na atividade mesmo. A gente fala dentro da fazenda, dentro da porteira por isso. Porque a Receita Federal hoje tem um entendimento muito restritivo. Se você sai para fora da porteira com essa caminhonete, e que é natural, óbvio que você vai querer fechar negócio, você vai falar com algum representante, você vai falar com os sócios, você vai falar com a cooperativa, mas você usa para deslocamento de pessoa, ainda que seja dentro dessa ideia de atividade fim, para conseguir vender minha produção rural, a Receita Federal entende que isso não é aquisição de um veículo para atividade rural mesmo, né?
Então tem que ser dentro da porteira, né? Para deslocamento de alguma outra saca, de algum outro equipamento, às vezes, né? Que você não precisa deslocar trator e tudo mais. Você consegue colocar nesse veículo. Então o produtor rural que precisa fazer a declaração para atividade rural, ele tem que fazer 2 declarações? Boa pergunta, Natália. Porque ele tem a vida dele fora das atividades da fazenda, por mais que seja uma vida só, mas você acabou de dar um exemplo de um bem adquirido ali, vai ter coisas relacionadas à casa, estudos, enfim. Excelente questão. Vamos pensar o seguinte, para quem já fez o imposto de renda, vai ter isso mais claro na sua visão. Para quem nunca fez por si só, sempre contratou contador, talvez tenha um pouco de dificuldade de enxergar. Mas vamos pensar o seguinte, quando a gente abre o aplicativo do imposto de renda da pessoa física, tem lá várias abas. Tem umas abas assim, imóveis, bens e direitos, dependentes, que a gente vai abrindo e colocando as informações ali. Tem uma delas que é o seguinte, demonstrativo da atividade rural. Que ali, por que tem uma aba, né, um compartimento específico dentro da declaração total de imposto de renda pessoa física? Justamente porque a tributação da atividade rural tem essa tabela diferenciada de tributação, que não é a tabela geral do imposto de renda pessoa física. E o que acontece? Esse demonstrativo da atividade rural, todo mundo tem que preencher, todo mundo que é produtor rural precisa preencher. E como é que é esse demonstrativo? É muito simples, é como se fosse você colocar todo mês, janeiro, fevereiro, março, abril, o que você teve de receita e o que você teve de despesa. E é ali então dentro dessa caixinha o valor total. E é dentro dessa caixinha da despesa que você vai poder colocar, por exemplo, o valor da aquisição desse automóvel, né? Se ele for realmente utilizado para a produção agrícola agrícola ou pecuária dentro da porteira. E o que acontece? Dentro da declaração de imposto de renda, a gente tem essa seção específica, mas além dela, a gente tem que ter um cuidado, porque o produtor rural ele tem outra obrigação, que a gente chama de obrigação acessória, que é uma outra declaração que ele precisa estar atento para fazer. Isso vai depender de qual é o porte de receita que ele tem por faturamento, né? O quanto ele recebe anualmente com a venda da produção rural dele. Então, por exemplo, todo produtor rural que fatura, né, que tem um recebimento de mais de R$56 mil ano, ele é obrigado a ter algo que a gente chama de livro caixa, que é muito semelhante a esse demonstrativo da atividade rural que está lá dentro do aplicativo. Que é o livro caixa, ele pode ser um livro físico, hoje é aconselhável que ele seja um livro caixa do sistema da Receita Federal, em que você coloca despesa todas as despesas e todas as receitas, tá? Agora, se você tem um faturamento muito maior, que supera 4,8 milhões de reais por ano, você é obrigado a ter um outro aplicativo, que é uma outra obrigação semelhante à do imposto de renda da pessoa física, que você precisa fazer, que é o livro caixa digital do produtor rural. Não é o livro caixa físico e não é o livro caixa mais comum que está no aplicativo da Receita Federal, né? Ele é o livro caixa digital, que é específico para quem fatura mais de 4,8 milhões. Isso é muito importante, porque muitas pessoas, Natália, esquecem de fazer o livro caixa quando tem esses faturamentos ou de 56 mil, né, para o pequeno produtor, ou o produtor rural que já tem um médio, né, indo para grande porte de 4,8 milhões, ele esquece de fazer e ele pode ter algumas penalidades em relação a isso. Então é importante estar atento, porque a obrigação, por exemplo, de enviar o livro caixa digital para esse produtor que fatura mais de 4,8 milhões, é o mesmo prazo da declaração de imposto de renda, por isso que a gente não pode confundir. É dia 31 de maio também. Então, é o mesmo período que ele tem que fazer o livro caixa e a declaração do imposto de renda. Exatamente. E eles são vinculados ou ele acaba utilizando um para complementar o outro? Eles são complementares, eles não é a mesma coisa, ele precisa fazer os dois. E tudo que ele coloca no livro caixa é importante que reflita nessa aba de demonstrativo da atividade rural. As duas informações, que são duas declarações diferentes, elas precisam ser coerentes. Quando há uma incoerência,
é certeza de que vai cair numa malha fina e vai ser aberta uma fiscalização para entender o que teve ali de discrepância. Às vezes é um erro bobo que a gente mostra para a Receita Federal, ou foi um equívoco. Às vezes pode ser algo um pouco mais delicado, que vai ter que trazer mais esclarecimentos. Para ele concluir o imposto de renda, ele já tem que ter concluído o livro caixa? Não necessariamente, ele tanto faz, ele pode entregar um ou outro primeiro, desde que respeite os 2 prazos. E Maria Angélica, a gente tem vindo de alguns anos com bastante problema climático. E que o produtor tem algumas perdas na sua produção. Isso interfere de alguma forma ou dificulta alguma coisa no processo de ele fazer a declaração, ou mesmo o livro caixa, que também entra a receita, né, no caso? Isso é muito importante, Natália. Às vezes o produtor rural entende que por ele ter tido um prejuízo na atividade dele, decorrente dessas quebras, principalmente por eventos climáticos, né, cada vez mais comuns, ele entende às vezes que, olha, se eu tive prejuízo, eu não preciso declarar nada, não vai ter nada para tributar. Mas infelizmente essa é uma forma de pensar que todos nós temos às vezes, né? Mas ela não é correta de acordo com a exigência da legislação. Então vamos pensar o seguinte, eu acabei de falar que o produtor rural que fatura mais de 4,8 milhões tem que apresentar o livro caixa. O que quer dizer faturar mais de 4,8 milhões? Quer dizer que você teve uma receita, você teve pagamentos decorrentes da sua atividade rural, foram superiores a 4,8 milhões. Mas, eventualmente, ele teve que investir com insumos e aprimoramento ali no custeio daquela produção 10 milhões. Ele vai ter aí um prejuízo de 5,2. Mas ele precisa, ainda assim, eu acho que de uma forma ainda mais relevante, quando ele tem prejuízo, é que ele tem que mostrar que ele teve o prejuízo para dizer à Receita Federal, olha só, eu vou cumprir aqui com a minha obrigação, mas eu estou tendo prejuízo, ou seja, não há nada a tributar. É preciso que fique claro para a Receita Federal que existiu esse prejuízo e que não houve nada a tributar. Porque se não fica claro isso para a Receita Federal, ela pode abrir uma fiscalização, pedir esclarecimentos. Caso os esclarecimentos não sejam, digamos assim, bem feitos ou não sejam claros, eventualmente isso pode acabar fazendo com que a Receita Federal faça um arbitramento, que é uma cobrança que ela faz com uma base do que ela entende que é adequado daquele produtor. E isso pode causar, enfim, uma dívida, né, gerar um passivo para o produtor. E esses passivos são delicados, Natália, porque eles são cobrados não só, digamos assim, aquilo que a Receita Federal entende que é o adequado de pagar de imposto de renda, o valor principal. Ela aplica isso, multa de mora de 20%, geralmente, e outras multas que a gente chama de multa de ofício, que vão de 75% a 225%, ou seja, pode triplicar o valor daquilo ali, e às vezes isso ocorre por uma questão de ruído de comunicação. Então, se você é produtor, tem prejuízo na sua atividade, mais ainda importante é você declarar de forma muito tranquila e muito bem feita, analítica, esse prejuízo para ficar claro que não há nenhuma receita a ser tributável. Uma questão bem sensível, né? Pelos valores que você falou. Muito. E se o produtor não entregar a declaração dentro desse período? Boa. Ele pode entregar após esse período e ele pode sofrer 2 penalidades. A penalidade certa que ele vai sofrer é uma multa por não entrega de declaração, que é uma multa, hoje gira em torno de uns R$170, é uma multa pequena, né? Mas além disso, né, se ele não entregar, se ele entregar fora do prazo, ele sofre somente essa multa. Agora, se ele simplesmente não entregar e não fizer nada, é possível que além dessa multa que gira em torno de R$170, ele possa também sofrer esse problema de que, por que ele não entregou o imposto de renda se ele estava, né, caso seja um daqueles casos, das 3 hipóteses de obrigatoriedade. Se você é obrigado a entregar e não entregou, a Receita Federal pode ver por outras declarações de imposto de renda com pessoas com quem você se relaciona comercialmente, cobrar um imposto que ela acha devido com base em presunções. Isso é muito ruim. Então, assim, tem que cuidar mesmo que você entregue com atraso, passe o prazo, não quer dizer que você não possa entregar. Entregue, faça tudo da forma mais adequada possível. É isso, né? A gente já está quase chegando ao final do nosso episódio. Você citou em um momento a questão da Receita Federal trazer aquele ponto do produtor declarar o automóvel.
Tem alguma outra questão de proximidade da CNA com a Receita que você acha que é relevante, contribui para quem ficou com a gente até aqui, né? De que é importante a gente compartilhar, que também é ou um ponto que eles estão atentos, ou que a gente conseguiu ajustar junto à Receita para melhorar para o produtor rural, enfim. Tem alguma coisa assim? Tem, Natália. Nos últimos anos, de 2018 para cá principalmente, a Receita Federal, dentro do planejamento, que ela tem um planejamento estratégico de fiscalizações. Então, todo ano, ela publica o planejamento anual de fiscalizações. De 2018 para cá, tem ficado cada vez mais na mira da Receita Federal a tributação da atividade rural pela pessoa física. Então, nos últimos anos, a gente viu várias operações da Receita Federal dentro do grande programa chamado Declara Grãos, que nem aqueles programas, digamos assim, da Polícia Federal que tem um nome. Esse da Receita Federal tem o Declara Grãos, que começou, inclusive, no sul do país, principalmente Rio Grande do Sul, Paraná, e se estendeu para todo o Brasil. Hoje é uma operação que ocorre em todo o Brasil, é uma operação constante, não é mais uma operação específica. Então, acho que é importante para o produtor rural saber que existe O empenho maior da Receita. Hein? Exatamente. Por quê? Não é por uma questão, aqui eu não quero colocar como se fosse por uma questão, entendem que o produtor é sonegador. Não é isso, é que se vê que tem muitas dúvidas e muitas irregularidades que não batem. Então, a Receita Federal, ela tem no foco essa atividade de fiscalização. Quando nós observamos, então, que havia essa operação e que tinham muitos produtores relatando para nós, olha, a gente está aqui virando o alvo da Receita Federal. Nós começamos a dialogar com a Receita para entender esses problemas e essas questões que a gente conversou hoje, Natália, são oriundas dessa conversa com a Receita Federal, desse diálogo que é importante que as instituições tenham. E, além disso, a gente trouxe para a Receita Federal dúvidas comuns que nós vínhamos também aqui para a formação de perguntas e respostas. Então, hoje, acho que é legal colocar para as pessoas três fontes de pesquisa, na verdade, que o produtor rural pode ter para responder o seu imposto de renda, né? A primeira delas dá para colocar no Google assim, perguntando o imposto de renda à pessoa física, que vai responder todas as dúvidas comuns. O segundo é o perguntão, né, o perguntas e respostas do livro Caixa Digital. Também existe esse documento. Se você colocar no Google, você vai achar com muita facilidade. A gente pode deixar na descrição também do áudio ou do vídeo, que aí é um... Perfeito, é melhor ainda, né? E o terceiro que a gente coloca daí na descrição, Natália, é o da atividade rural, das orientações que a Receita Federal passa quando ela começa uma fiscalização para um produtor rural. Então, ali fica muito tranquilo todas as etapas dessa fiscalização, o que o produtor rural pode ou não fazer. Então, existem hoje já documentos, e esse último documento a gente fez junto. Não pode falar que fez junto, porque é um documento feito pela Receita Federal, mas a gente muniu eles com dúvidas. O produtor rural tem essa dúvida. Isso foi contemplado por eles, é um documento muito completo, muito bom. Sugiro a todos que tenham acesso, que cliquem aqui na descrição para ler, porque isso ajuda muito. Acabou como se fosse uma contribuição mesmo da realidade do produtor rural para a Receita, que não vivencia isso, né? E que tem que criar toda a solução ali dentro do seu aplicativo, do site, para um produtor declarar. E tem uma última questão que eu acho que é importante também, Natália, dentro da atuação da CNA, essa tabela de imposto de renda sobre atividade rural, que a gente comentou hoje, que é diferente da tabela comum do imposto de renda, ela é uma tabela que está muito defasada desde a década de 90. E durante muitos anos, e esse ano inclusive com todas as reformas na tributação que a gente está vendo, a CNA tem trabalhado de forma muito próxima do Congresso Nacional para atualizar essa tabela do imposto de renda da pessoa física sobre atividade rural, que não vem sendo atualizada desde a década de 90. Então, essa é uma atividade dentro aqui da CNA que é para nós prioritária para melhorar do ponto de vista tributário para o produtor rural, pessoa física. Essa alteração beneficia o setor em que sentido? No seguinte sentido, essa tabela de incidência progressiva é uma tabela que os valores são muito baixos. Isso quer dizer que por mais que a gente ganhe pouquinho
tem incidência do imposto de renda. A gente quer aumentar essas faixas de tabela. Aumentando as faixas de tabela quer dizer que só se nós ganharmos mais do que aquilo ali vai ser tributado. Então, é a mesma discussão que a gente tem hoje sobre aumentar o limite de isenção do imposto de renda da pessoa física. É a mesma discussão, a gente quer aumentar os limites de tributação do produtor rural para que ele só vá tributar pelo imposto de renda a atividade rural dele se ele ganhar muito e não pouco, como está hoje na legislação defasada. Exatamente. Bom, Maria, agora sim chegamos ao final do nosso episódio. Falamos aqui sobre vários pontos importantes. Vamos aproveitar para reforçar o prazo, né? Que é 31 de maio. 31 de maio, então o prazo para entrega da declaração do imposto de renda e também do livro caixa. Perfeito. Pelo produtor rural. Essas questões todas de dúvidas, né? Se o produtor tiver dúvida, então já tem 3 indicações aí que pode voltar um pouco ao áudio escutar, ou então clicar no link desse áudio ou vídeo para tirar essas dúvidas. Você falou bastante sobre a questão de tributação, como é importante o produtor saber exatamente onde ele vai fazer a declaração, porque a tributação pode ser diferente e isso gerar um resultado ali diferente ou uma fiscalização. Tem a questão da operação, da fiscalização, que é pós-declaração, né? Isso. E um ponto que eu queria colocar nesse final é, enquanto está fazendo a declaração, acaba que às vezes antes da conclusão mesmo a gente vê que houve algum ponto errado, ou após a declaração, cai na malha fina, acaba que às vezes é um exercício, né? A gente aprende com alguns erros que ficaram na declaração. A gente realmente preza para que tudo seja feito corretamente, para que esses erros não venham a gerar um custo depois, uma multa para o produtor. Mas acaba ficando esse exercício também, né? De você ir aprendendo, às vezes com algumas mudanças que tem, como fazer os seus enquadramentos da forma correta e assim ficar regular com a Receita Federal. Então acho que é um pouco disso, eu agradeço bastante a sua presença, suas explicações, trazer um pouco dessa realidade que é dúvida do produtor é muito relevante a gente compartilhar aqui nesse episódio do podcast Eu Sou Agro. Obrigada. Eu que agradeço, Natália. Lembrando também que o Núcleo Econômico está à disposição do produtor rural, caso tenha alguma dúvida. Nós temos o e-mail econômico@cna.org.br, que também pode servir como um canal para sanar essas dúvidas. Então, a gente deixa aqui também essas portas abertas da CNA para contribuir. Muito bom. E você que ficou com a gente até o final desse episódio, muito obrigada pela audiência. Fiquem de olho no prazo, acessem esses links e acompanhem a gente aqui em outros episódios do podcast Ouço Agro. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão em Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.